Seja muito bem-vindo ao Bagagem a Bordo, esse podcast que é uma verdadeira viagem. Deixa eu te perguntar um negócio. Você gosta de viajar? Você gosta de avião, aeroportos? Hoje a gente vai entrar nesse assunto que é muito curioso, que a gente tem muita vontade mesmo de conhecer e saber tudo que rola por trás dos bastidores, porque a gente tem aqui hoje um entrevistado que é especialista. Eu me chamo Lucas Hanfer, sou produtor de conteúdo, criador de vídeos e embaixador da Bagagem. Serei aqui o seu piloto, o seu comandante nessa viagem. Então se prepara, que é hora da gente alçar voos, arruma suas malas, pois vai começar agora o Bagagem a Bordo. E como eu falei que o assunto vai ser especial, é bem curioso mesmo, porque a gente quer falar sobre avião, sobre viagens, sobre também aeroportos. Eu tô aqui com um especialista, que é o Rafael Castro, do Papo de Aeroporto, que vai explicar tudo pra gente. O cara tem PhD, gente, ele é entendedor do assunto. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado esse convite. A gente estava muito ansioso para receber você aqui também e saber tudo mais assim, que você pode nos falar sobre essa questão da aviação. Eu que agradeço demais pelo convite, adorei o convite da Bagagem, o convite do Lucas. E tô aqui, livro aberto pra gente falar tudo de aeroporto, de aviação, que é um ambiente que tem muita gente que não gosta, né? Tem uma galera que fala assim, eu quero passar o mais rápido possível pelo aeroporto para poder chegar no meu destino final, mas tem uma galera que gosta bastante e que é louco, tipo eu, assim. Às vezes a galera nem não gosta tanto por não conhecer tanto. Exatamente. Também, saber o que pode acontecer ali e tal. Eu acho que isso que a gente mais tem interesse em saber. Mas eu quero também saber como que começou isso na sua vida, da onde que surgiu essa paixão por aviação, por aviões, por aeroportos. Então, acho que desde pequeno eu já estava ali, tinha uma veiazinha ali, um vírusinho da aviação já correndo, né, na veia. Eu lembro que eu ia muito passar férias na casa da minha tia em BH e ela morava muito próximo do aeroporto da Pampulha, né, e aí a gente conseguia ver as decolagens da casa dela, a gente ouvia alguma coisa e eu lembro que eu ficava na piscina dela e olhando assim para o céu, vendo os aviões e de vez em quando eu pedia para que ela me levasse até o aeroporto e aí a gente passava uma tarde no aeroporto, na época ainda tinha, né, o balcão ali, a varanda do aeroporto para a gente poder ver os aviões e aquilo já me encantava, né, mas eu ainda não tinha condições de voar, porque era muito caro voar no Brasil, né, até o início dos anos 2000 era muito caro voar no Brasil. Mas aquilo já me chamava bastante atenção e aí depois eu fui fazer faculdade de turismo, então já tinha também tudo a ver e mesmo dentro da faculdade de turismo eu já comecei sempre a pesquisar muito sobre aviação, meu TCC foi sobre aviação e aí enveredei para mestrado, doutorado, né, nessa área também e em paralelo a isso comecei a criar conteúdo porque eu pensei ali e falei, gente, acho que não tem ninguém falando especificamente de aeroporto. Tem uma galera falando de aviação, falando muito de avião, né? É mais fácil a gente encontrar criadores de conteúdo falando de aviões em geral, né? Mas especificamente de aeroporto não tem ninguém sentando nessa cadeira, então acho que eu vou ocupar esse lugar. E aí surgiu o Papo de Aeroporto e a gente vai fazer 5 anos agora no meio do ano. Não, e é perceptível que você escolheu a sua profissão certa, assim, que tem tudo a ver com você e anda de uma forma muito descontraída, né? Do seu jeito que você mostra as coisas. Até de um jeito mais cômico. A gente estava falando agora de um vídeo avaliando as malas dos viajantes que passam pelos aeroportos. Enfim, é tudo isso que é o conteúdo do Rafa, então já aproveitei para seguir o Papo de Aeroporto no Instagram. Aproveitar também para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. E vamos começar agora o que a gente quer saber. Vou até tomar uma água para melhorar a garganta já. Fica à vontade, fica à vontade. Assim, sobre aeroportos no geral, por que é tão mistério, né? Por que a gente ainda vê essa questão como um lugar que a gente quer estar lá, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito e... Enfim, é um lugar de passagem, mas ao mesmo tempo é um lugar que gera muita curiosidade pra gente. Tem muito disso ainda de curiosidade, né? E a gente queria saber mais, assim, o que o aeroporto representa e o que você já pode falar sobre alguns aeroportos no Brasil. Talvez seja interessante começar. Legal. Então, acho que o aeroporto, ele tem um pouco desse misticismo, assim, por trás, né? Justamente porque ele tem muitas áreas que são de acesso muito restrito. Então tem o que a gente chama de área restrita de segurança, né? Que só pessoas que efetivamente estão autorizadas podem ter acesso, porque a aviação envolve risco, né? Envolve segurança. Então eu acho que isso traz muito desse misticismo, assim. Tem muitos lugares que a gente não pode estar, né? A gente como passageiro comum do dia a dia não pode estar. Então até esse é um dos meus objetivos no Papo de Aeroporto, né? É poder ter acesso a essas áreas restritas e levar o passageiro junto comigo ali, né, naquelas imagens
durante aqueles vídeos. Então, eu acho que tem muito disso, da gente não ter acesso a muitos lugares, né? Os aeroportos no Brasil, eles, no meu ponto de vista, melhoraram muito, assim, dos últimos 10, 15 anos para cá, principalmente depois que a gente passou pelo movimento de concessão dos aeroportos à iniciativa privada, né? Então, até aí os anos 2010, mais ou menos, os aeroportos, eles eram administrados pela Infraero, que é uma agência do governo, administrados, operados pela Infraero. E aí vem, então, o programa de concessão, o início do programa de concessão dos aeroportos no Brasil, onde os aeroportos então, passam a ser concedidos para a iniciativa privada. Só é importante fazer um paralelo aqui de concessão para privatização. Concessão não é uma venda definitiva, né? A concessão ela se dá por um período. Os aeroportos aqui no Brasil estão sendo concedidos aí em contratos de 25 anos, mais ou menos. Depois do final desse contrato, ele pode ser renovado ou o governo pode resolver tomar de volta aquele bem, né? Então, e aí foi muito legal porque a gente sai então de um contexto de governo administrando, operando um aeroporto e a gente passa a ter grandes empresas, principalmente empresas internacionais com experiência em aeroportos no mundo inteiro, operando os nossos aeroportos aqui no Brasil, né? A gente está aqui no Rio, o próprio aeroporto Rio Galeão aqui, ele é operado pela Changi Airports, que é a empresa detentora, a dona do aeroporto de Singapura, que é o melhor aeroporto do mundo. Então a gente tem hoje, no Rio de Janeiro, um aeroporto sendo administrado pela mesma empresa que opera o melhor aeroporto do mundo. Então isso muda muita coisa, porque são empresas, a empresa quer lucro, então ela passa a ver o aeroporto de uma forma totalmente diferente, né? Verdade. Passa a olhar para o aeroporto como um ativo realmente de dinheiro. Então passa a ver o passageiro não só como um transeunte ali, mas como um cliente, né? Vai querer entender quem é esse cliente, as necessidades dele, como agradar esse cliente. E aí passa a investir muito em redes sociais, né? Então hoje a gente tem os aeroportos brasileiros super presentes nas redes sociais, né? Não sei se a galera gosta de seguir aí os aeroportos, mas, por exemplo, o aeroporto de Brasília, para mim, é o melhor caso de criação de conteúdo de aeroporto no Brasil, porque eles são super sagazes, eles são super divertidos e tratam também com uma linguagem bem acessível para todo mundo, né? Então a gente teve uma virada de chave muito grande a partir da concessão e com obras também, muitas obras sendo realizadas nos aeroportos no Brasil inteiro, e hoje a gente tem aeroportos bem melhores do que antigamente, né? Nossa, que maneiro! Acho que se antes eu não seguia os aeroportos, agora eu vou passar a seguir todos eles e ver esse case aí do aeroporto de Brasília nas redes sociais, né? É muito interessante. Isso também foi assim foi relevante por causa do período que você falou, porque a gente teve Copa e Olimpíadas. Então provável que para trazer todo esse fluxo de turistas vindo ao Brasil e também a movimentação dentro do país, era mesmo necessário ter essa administração de outros aeroportos, né? O Galeão inaugurou um novo pier só para os voos internacionais, o aeroporto de Guarulhos inaugurou o Terminal 3 só para voos internacionais, justamente também pensando nesse aumento de fluxo natural da demanda, mas também focado nos grandes eventos que a gente recebeu nessa época, né? E mesmo assim, falando de segurança, que é essa parte restrita que você estava falando no começo, você já viu presenciou alguma coisa que, obviamente, que a gente não pode falar por questão de segurança, mas que seja algo muito, meu Deus, isso aconteceu de fato nesse aeroporto, ou alguém trouxe isso, ou algo, sei lá, algo que você pode já citar? Cara, uma coisa que chamou muito a minha atenção foi uma vez eu estava gravando no aeroporto de Guarulhos, e eu estava com toda a equipe do aeroporto de Guarulhos, e a gente estava numa viatura deles, né? E recebeu um chamado, a gente ouviu o pessoal no rádio falando que tinha caído uma pipa no pátio do aeroporto, né? E aí, imediatamente, eu estava com um pessoal de operações, eles falaram, não, pode deixar que a gente vai até lá. Aquilo ali acabou rendendo, obviamente, para mim um conteúdo, né? Porque a gente teve que correr atrás da pipa, no meio do pátio, com os aviões ali do lado e tudo mais. E gravei um conteúdo lá segurando a pipa e tudo mais e mostrando para as pessoas o quão perigoso é para a segurança, né, da aviação você soltar pipas próximo ao aeroporto, né? E não só soltar pipas, principalmente balões. A gente tem tido atualmente muitos casos de balões. Esses dias um balão caiu aqui no aeroporto Santos Dumont, né, e gerou ali um problema. E a gente precisa de soluções para esses problemas, inclusive, né? A gente espera que não tenha que acontecer um acidente para que isso se resolva. Mas acho que foi um caso interessante, assim, que eu presenciei efetivamente. Eu falei, gente, isso realmente acontece, né? Tipo, pipas caem dentro do aeroporto e eles precisam se movimentar ali o mais rápido possível para resolver
esse problema para que isso não possa gerar um dano para uma aeronave, né, e trazer um risco ali para a operação. Se isso cai na pista, né, a pipa pode ser ingerida pelo motor, né, e pode realmente gerar um incidente qualquer ali Mas é um mundo assim maravilhoso. Eu falo que quando eu entro no que a gente chama de lado ar, né, o aeroporto ele é dividido em lado terra e lado ar. Lado terra, ali os terminais, onde a gente tem livre acesso, e lado ar, a área mais restrita. Então, quando eu entro de pouso e decolagem, só para explicar pra gente. O lado ar, desde que a gente passa da inspeção de segurança, onde a gente passa pelo raio-x e tudo mais, ali a gente ainda está dentro do terminal, mas já é considerado o lado ar. E aí, então, tem essa parte do terminal e toda a área de pátio e a área de movimentação das aeronaves, pistas e tudo mais. Então, na hora que eu entro ali num pátio de um aeroporto, eu fico assim, olhando para todos os lados, porque... Sugando informação, sugando conteúdo. Porque eu acho que é um verdadeiro balé que acontece ali, sabe? Eu vejo as operações de um aeroporto como uma apresentação de balé ali, que tá todo mundo dançando de forma sincronizada para que tudo possa acontecer como tem que acontecer, né? E as pessoas não têm ideia do quanto tem que acontecer para cada voo chegar e sair dentro do seu horário, quantas pessoas estão trabalhando para aquilo ali acontecer, todas as milhares de normas e regulamentos de segurança que todo mundo está seguindo ali para poder aquilo acontecer. Então, eu acho um mundo fantástico, uma logística bizarra. Dá para ver o brilho nos olhos dele falando disso, né, gente? Então, se não há pessoa melhor para falar sobre isso, papo de aeroporto. Então, você falou aí do case do aeroporto de Brasília nas redes sociais, mas tem um aeroporto no Brasil, assim, que é queridinho seu? Qual aeroporto doméstico é o mais legal, mais interessante, ou que você gosta mais por pessoal mesmo? Você tá querendo causar uma treta, é isso? Tem isso? Papo de aeroporto e os aeroportos, é isso? Não pode, então, revelar, não pode ter o queridinho, senão você acaba deixando os outros de fora. Eu tenho os meus crushzinhos, assim, que... Não vamos revelar, será segredo. Não, eu verbalizo isso, geralmente, nas minhas redes sociais, eu falo quem são. Pode fazer, tipo, um top 10, será? Um top 5? Ou ainda assim é muito... Não, muito top 5 acho que dá pra fazer. Vamos de top 5, então? Top 5 aeroportos do Brasil. Do 5 pro 1. Pro primeirão, Tá. Eu acho que 5 a gente pode dizer o Galeão. Eu gosto do aeroporto do Galeão. A gente está vivendo um momento muito complicado no Galeão, de esvaziamento, né, de voos e tudo mais. Isso está sendo amplamente discutido pelo governo do estado, pelo governo do município, como que a gente faz para poder trazer esses voos de volta para o Rio Galeão. Então é uma discussão que daria muito pano para manga, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando sobre a situação do Galeão, mas é um aeroporto que melhorou muito também com a concessão, né? Como eu falei, hoje ele é operado pela empresa que tem o melhor aeroporto do mundo. Então eles trouxeram uma visão muito diferente, muito interessante para o aeroporto. Então acho que 5 eu poderia dizer o Galeão. Em quarto lugar, Guarulhos. É o nosso maior aeroporto, né? E é o maior aeroporto da América Latina. Então não tem como, quem gosta de aeroporto não tem como não se encantar por Guarulhos, pelo tanto de movimentação que se tem, aeronaves mais diferentes, né? Então o único aeroporto do Brasil que hoje recebe um A380, que é a maior aeronave comercial do mundo, de passageiros do mundo. Então são muitas companhias aéreas que só operam lá, então é um aeroporto que a gente consegue ver coisas mais diferentes. Não acho que ele seja o aeroporto mais confortável e tal. Mas pela grandiosidade, né? Exato, pelo que ele representa, pela grandiosidade dele, pela conectividade e tudo mais. Terceiro lugar, BH. Aeroporto Internacional de BH, que a gente chamava de Aeroporto de Confins. Então vem até aquela coisa da iniciativa privada de novo, né? Eles criaram marcas, né? Então antigamente todo mundo falava Aeroporto de Confins, hoje eles fazem questão que a gente fala, Aeroporto Internacional de BH, porque é a marca que eles construíram. Então é um aeroporto que também ficou muito interessante com toda a inauguração da parte nova, eles também agora fizeram uma remodelação da parte antiga do aeroporto e eles trouxeram muito de Minas Gerais para o aeroporto, então você tem essa área nova hoje que você tem vários aspectos decorativos, bem cultural, você tem várias lojinhas vendendo produtos que são típicos ali de Minas, então ficou bem interessante, eles têm um olhar muito legal também. Minha medalha de prata vai para o aeroporto de Brasília, né? Então que é o que eu falei que é o case aí nas redes sociais, mas que eu acho que é um aeroporto que realmente ficou muito bom, é um aeroporto que tem de tudo. É um aeroporto que tem salas VIP muito boas, mesmo para quem está viajando dentro do Brasil. Tem o único aeroporto do Brasil que tem uma sala VIP, por exemplo, que tem um raio-x dentro da sala VIP.
Não tem isso em nenhum outro aeroporto. Então, você entra na sala VIP pela área pública do aeroporto, então você fica ali curtindo a sala VIP. Quando está chegando próxima a hora do seu voo, você passa pelo raio-x ali dentro da própria sala VIP e aí você já cai dentro da sala de embarque do aeroporto. Isso. Bem interessante. É o único aeroporto no Brasil que tem isso. E tem Dunkin' Donuts. É o único aeroporto no Brasil que tem Dunkin' Donuts. Não sei se a gente pode falar marca aqui nesse podcast. Podemos falar marcas, podemos. Mas é o único aeroporto do Brasil que tem Dunkin' Donuts. Que são aqueles donuts bem americanos mesmo, aquelas guloseimas maravilhosas. Exato. Então é muito engraçado que a gente vê no aeroporto de Brasília a galera, todo mundo com sacolas, com aquelas caixas de Dunkin' Donuts levando, né, pra dar pras pessoas. Eu sou essa pessoa, inclusive, quando eu passo. Trouxe um presente pra você de Brasília, Dunkin' Donuts. Exato. Não, eu tenho uma tia que quando eu venho de Brasília, ela já fica olhando, cadê minha sacola? Cadê a minha caixa? Fico procurando seus stories, né? Exatamente. E o melhor, eu acho, hoje, e isso é comprovado, inclusive, pelas premiações todas que vem recebendo e tudo mais, é o aeroporto de Floripa, né? Floripa tinha um aeroporto que era pior do que uma rodoviária antes, e hoje tem um aeroporto de classe A, assim. Quando eu falo classe, eu estou falando de qualidade, de nível de qualidade. Então, porque eles efetivamente construíram um terminal todo do zero. Eles inutilizaram um terminal antigo, construíram um terminal todo do zero. Eles são operados hoje pela Zurich, que é uma empresa então suíça. Eles têm o aeroporto de Zurich, que é operado por eles também. Nossa, então, você imagina uma empresa suíça, então eles têm toda aquela finesse ali, né, suíça, eles têm um bom gosto muito legal ali em termos de design, de decoração e tudo mais. O aeroporto que tem uma sala VIP também legalzinha, não é a melhor sala VIP, mas tem coisas muito interessantes. Eles têm o Boulevard lá, que é o Boulevard 1432, 1432 é um dos números da pista ali do aeroporto. Então eles criaram um ambiente de convivência ali onde a própria população hoje frequenta o aeroporto, porque tem supermercado ali, então as pessoas vão fazer compra no aeroporto, tem Starbucks ali, você tem um espaço ali de multiuso, onde eles sempre fazem eventos, tem shows, tem uma época do ano que eles colocam ali quadras de futevôlei e a galera aluga para poder jogar. Então isso dentro do aeroporto, o aeroporto começa a ganhar outras funções, né? Então é muito legal, eles trouxeram uma visão muito legal para o aeroporto de Floripa. E Floripa é uma cidade que precisava, né? Uma cidade tão turística quanto Florianópolis, né? E com uma cidade tão maravilhosa, tão linda quanto Floripa, que tinha um aeroporto que era bizarro. Era ruim, né? Era bem ruim. Então chegamos aí ao nosso top 5. Ufa. Entregue. Foi. Espero que não tenha nenhuma polêmica. Agora, nível mundo, assim, você já visitou vários outros aeroportos também, aeroportos grandiosos. O que você pode trazer, assim, de aeroportos que são muito legais ao redor do mundo? Então, aeroportos asiáticos, no geral, eles são muito legais. Geralmente são bizarramente grandes, né? Porque tem uma demanda realmente muito grande também. Então, o aeroporto de Singapura, como eu falei, é o melhor aeroporto do mundo. Ele já foi premiado vários anos assim, seguidos. Aí teve alguns anos que ele meio que perdia ali para o aeroporto de Seul e ficava em segundo lugar. Aí há 2 anos atrás foi o aeroporto de Doha, no Catar, que ganhou. E esse ano Singapura levou de novo. Inclusive eu estava em Amsterdã na entrega da premiação. Aconteceu uma feira e uma conferência sobre aeroportos e eu cobri esse evento em Amsterdã esse ano. E é onde acontece a entrega do prêmio Skytrax, que é um prêmio que é dado tanto para companhias aéreas quanto, nesse caso, especificamente para os aeroportos. E aí eu tirei uma foto com a placa lá do aeroporto de Singapura, melhor do mundo, como se eu tivesse uma foto com o aeroporto, né? Olha que tudo. Uma foto com o aeroporto de Singapura, que é com a placa de melhor aeroporto do mundo. Então, Singapura, melhor de todos. Tive a oportunidade de fazer um tour guiado com eles lá no primeiro ano da pandemia, antes de estourar a pandemia em 2020. E é sensacional, é um outro nível de tudo que a gente possa imaginar, assim. Acho que tudo que você possa imaginar que tem no aeroporto, lá tem e tem muito mais, né? Então você tem piscina, você pode ficar num lounge com piscina, por exemplo, enquanto você aguarda o seu voo, né? Singapura é uma cidade-estado ali que é muito conhecida pelos seus jardins, pelo jardim botânico de lá. Bem então, futurista também. Então eles trazem isso tudo para dentro do aeroporto. Eles têm jardim de girassol, jardim de cacto, jardim de borboletas. Eles têm uma equipe gigantesca só dessa parte de jardinagem, que é da galera que toma conta disso e que faz isso acontecer.
Então é muito incrível. Eles têm um terminal que é o Terminal 4, que ele é bem voltado para tecnologia. Então você consegue passar pelo Terminal 4 hoje sem ter contato, interação humana nenhuma, se você quiser. Se você não, hoje eu não estou afim de falar com ninguém, eu quero fazer tudo automatizado. Você vai lá, etiqueta sua bagagem, despacha sua bagagem, ali já é feito a captação da sua face para poder fazer reconhecimento facial, que é o que vai te dar entrada na área restrita. Você vai passar pelo procedimento de inspeção de segurança, vai embarcar no seu voo também por reconhecimento facial. Então, se você não quiser ter contato... Gente do céu! Você não precisa. Next level já, total, assim, futuro... Que maneiro. E aí, eu acho que dentro dessa pegada Ásia, né, como eu falei, Seul, vários anos também ganhou como melhor aeroporto do mundo. Eu valorizo muito aeroportos que trazem aquilo que é local, regional, para dentro do aeroporto. As características culturais da região mesmo. Exatamente, porque eu acho que é isso que marca ali quem o aeroporto é, sabe? E onde aquele aeroporto está. Porque tem muito aeroporto que é muito genérico, que você chega e você fala assim, tô aqui nesse aeroporto, mas... É mais do mesmo, né? É mais do mesmo, né? Tipo um aeroporto internacional, não consigo saber de onde é esse aeroporto, né? Inclusive isso foi tema da minha tese de doutorado, né? Essa inserção desses aspectos locais dentro da marca e da experiência de marca que a pessoa tem dentro do aeroporto. Então, eu acho isso super interessante. Seul faz isso muito bem. Você está em Seul, por exemplo, no aeroporto de Incheon, lá em Seul, e aí do nada começa a ter um desfile eles estão simulando um desfile da realeza sul-coreana dentro do aeroporto, sabe? E aí todo mundo para poder assistir, fotografar, fazer vídeo e tal. Né? Então são várias coisas assim que dá para fazer, né? Caraca! E eu tive agora em Amsterdã, como eu falei do evento, né? E fui super bem recebido pelo pessoal do aeroporto de lá, o aeroporto de Schiphol, que é um aeroporto incrível, né? É o hub, é o principal ponto de distribuição de voos da KLM e uma infraestrutura também absurda, muitos serviços, muito tudo assim. Então, acho que em termos de Europa, a gente pode falar em Schiphol como um aeroporto esse de Amsterdã, muito legal. Eu tenho um pouco de problema com os aeroportos americanos. Não sei qual que é a sua experiência em aeroportos americanos. Eu nunca pisei nos Estados Unidos. Pisou? Então eu quero saber para poder não ter esse mesmo problema. Não, na verdade não é problema, é porque eu acho que eles são muito descaracterizados, sabe? São genéricos, eles então. Eles são assim, exato. Iguais, né? Você chega no aeroporto de Miami, você sabe que você está em Miami porque o povo está falando espanhol. Né? Então você chega no aeroporto de Orlando também. Agora Orlando tem um terminal novo que eu ainda não conheci. Você chega no JFK em Nova York, beleza, um aeroporto bonito, grande, ok. É gigante, né? Os aeroportos são gigantes, mas não tem aquele aconchego, não tem um negócio que é legal ali assim de ficar. Um aeroporto que ficou muito legal, que era muito ruim, que ficou muito legal nos Estados Unidos, é o aeroporto de LaGuardia, que é um aeroporto secundário em Nova York. E que foi totalmente remodelado e tá sensacional. Tem alguns vídeos no meu Instagram, inclusive, quem quiser vai lá, confere o vídeo lá do aeroporto de LaGuardia, tem alguns. E eles trouxeram muito essa coisa da Big Apple para dentro do aeroporto, tem uma cascata no meio do aeroporto que ela vai passando na própria água, assim, você vê nomes de bairros, parece Bronx desenhado na água, assim, sabe? Coisa muito doida. Mas que gera isso de ser único, né? De ser diferenciado dos outros, é um diferencial mesmo. Exato. E esses aeroportos, assim, mais, eu diria até convencionais de Europa, que são também bem grandes, né? O de Madrid, o de Paris, o de Londres, eles também têm essa questão de ser único, de ser diferencial, ou também são mais genéricos, assim? Madrid, eu acho que até chama mais atenção pela arquitetura, né? O aeroporto de Madrid tem aquela coisa daquelas colunas que são coloridas, e aí a cada terminal vai mudando a cor, um terminal é amarelo, outro é vermelho, outro é verde. Então, quando você vê uma foto do aeroporto de Madrid, você sabe que aquilo ali é o aeroporto de Barajas, em Madrid, né? Já Paris, Charles de Gaulle, é aquela coisa ali, né? Assim, cara, Paris, a cidade mais visitada do mundo, tinha tudo para ter um aeroporto muito incrível, assim, que realmente trouxesse a França para dentro do aeroporto, mas não tem muito disso. E se a gente pensar em Londres, né? Londres é uma cidade que tem 5 aeroportos. Se a gente for pensar em Heathrow, né? Que é o aeroporto principal, também é um aeroporto bastante genérico, assim, eu diria. Não é um aeroporto que me chama tanta atenção. Sim, pela grandiosidade. Durante muitos anos já foi o aeroporto mais movimentado do mundo e tudo mais.
mas não tem nada que me chama tanta atenção, não. Tem aeroportos menores até internacionalmente que às vezes chamam mais atenção. Por exemplo, o aeroporto de Punta Cana. É um aeroporto interessante em termos de arquitetura, um aeroporto que tem também, assim como Singapura, mas numa versão um pouco menor, um lounge com uma piscina de borda infinita para o pátio. Então você está dentro da piscina e você está vendo a circulação dos aviões ali, logo ali abaixo, assim, na sua frente, né? Então às vezes um aeroporto que nem é tão grande, ele tem coisas que são interessantes, ele acaba chamando a atenção por algum motivo. Como que é interessante esse investimento em um detalhe, às vezes, né? Então pode fazer toda a diferença. Exato. Falando um pouco mais dessas áreas restritas aí de aeroportos, que pra gente é super curioso, pra mim, então, é muito curioso saber o que a gente encontra lá, o que tem, assim, de comodidade para o pessoal que trabalha e como que é o serviço por trás dos bastidores, né? Por trás das cortinas. É muita coisa que acontece, né, Lucas? Então, por exemplo, um dos lugares que eu acho mais apaixonantes dentro de um aeroporto é o CCO, que é o Centro de Controle Operacional. Então é o cérebro do aeroporto, né? Onde efetivamente tudo é controlado e organizado. Então você tem telas com câmeras, é como se chegasse num suíte assim, de edição de vídeo, que você tem 500 mil telas, né? Você entra e tem aquele tanto de tela com câmeras e com todas as informações sobre os voos que vão chegar, os voos que vão sair. E aí você tem o pessoal da área de segurança que está ali também, tem o pessoal das companhias aéreas para poder coordenar a chegada e saída dos voos. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E eles precisam de ter muito aparato de informação, de dados, para que eles possam efetivamente lidar com aquilo, porque time is money na aviação mesmo, né? Então, o avião, quanto menos tempo ele ficar em solo, melhor para qualquer companhia aérea, porque ela está gastando menos dinheiro. O avião dá dinheiro quando ele está voando, porque significa que ele está cheio de passageiro. Então, tem gente pagando ali efetivamente para aquilo, né? E aí, outra parte que eu acho maravilhosa é o setor de manuseio de bagagens, né? Que hoje, na grande maioria dos aeroportos, é totalmente automatizado, né? Então, aquela etiqueta que a gente coloca na bagagem, né? As bagagens aqui todas. Aquela etiqueta que a gente coloca na bagagem, tem ali um código de barras, aquela etiqueta ali, ela é lida pelos sensores que tem dentro, na entrada do sistema, né? E aí, ali, o próprio sistema é que vai encaminhar aquela bagagem para o lugar certo. Maneiro. E aí, quanto maior o aeroporto, mais complexo isso se torna, né? Eu tive a oportunidade de visitar esse sistema do aeroporto de Schiphol, Amsterdã, esse ano, e é assustadoramente grande, assim, o tamanho total é equivalente, se eu não me engano, a 15 campos de futebol, assim. Meu Deus. Né? Eles chegam a ter 30 quilômetros de extensão dessas linhas que circulam por todo o aeroporto carregando bagagens. Várias esteiras que estão ali se entrelaçando para cada uma carregar a bagagem para o destino final dela. Exatamente. Louco. Então, tem vídeo disso também? Tem vídeo disso. Eles têm até... Vou maratonar. Eles têm até robô lá, eles têm uns robôs, são uns braços assim que eles pegam a bagagem da esteira e já colocam dentro do container organizadinho e tal. É assustador, assim, de tão incrível, né? Então tudo isso também faz com que a gente hoje tenha muito menos problemas, extravios de bagagem, né? Porque é um sistema que é todo automatizado, então você depende menos das pessoas ele efetivamente jogando a bagagem de um lado para o outro, colocando numa esteira certa, numa esteira errada, então é o próprio sistema que faz esse direcionamento. Então isso faz com que a gente tenha muito menos extravio. Acho que quando a gente pensa em tripulações, geralmente os aeroportos que eles são bases de tripulações, eles têm lá suas áreas específicas também, para que os pilotos e as tripulações tenham um momento ali de descanso, mas principalmente para que eles possam fazer o briefing, né, que é um momento ali onde as tripulações se conhecem, né, porque às vezes também as empresas são tão grandes que você nunca voou com aquelas pessoas ali. Então tem um momento de apresentação, o comandante vai poder falar sobre o voo, sobre o serviço, se vai ser um voo com turbulência, se não vai ter turbulência. Eles têm todo esse momento de planejamento ali de como vai ser o voo, né, com a equipe. Então tem muito essa parte realmente de controle, de sistema de bagagem, tem essa parte para pilotos, pensando o que mais. Deixa eu fazer uma inserção disso, dessa parte de bagagens aí que a gente viu durante a pandemia, quando não tinha mão de obras, né, em vários aeroportos que são gigantes,
um acúmulo de bagagens. Então, assim, é um mecanismo também que se faz muito necessário, porque uma vez que você tem um pequeno desvio ali, já compromete todo o resto, né? Toda a operação. Então, isso também é muito complicado. Né? E aí a gente vê que, por mais tecnológico que seja, a falta de mão de obra, ela ainda influencia na eficiência do serviço, né? Porque por mais que tenha todo esse sistema por trás, todo esse aparato tecnológico, mas ainda no final você precisa de alguém que vá lá e efetivamente coloque aquela bagagem no lugar certo. Exatamente, ali, né? Que vai fazer a disposição final. Né? Exato. Então. Aqui, uma pergunta agora, já aconteceu algum caso curioso contigo em aeroportos? Cara, já. Eu acho que um dos mais curiosos que aconteceu foi no aeroporto de Addis Ababa, na Etiópia. Então a gente tem aqui no Brasil um voo da Ethiopian Airlines, que voa de Guarulhos para Addis Ababa. Meu destino final era Hong Kong, então eu tive uma conexão de algumas horas ali em Addis Ababa. E o aeroporto de Addis Ababa é um aeroporto bem precário. É um dos piores aeroportos assim, que eu já fui. Ele hoje inaugurou um terminal novo, que eu ainda não estive, mas pelo que já me disseram também não é assim grandes coisas. Mas pra você ter ideia, na época que eu fui, os banheiros eram uns containers, assim. Era uma estrutura bem precária mesmo. Eu lembro de eu entrar para fazer xixi no banheiro e ter uma senhorinha ali limpando o banheiro enquanto os caras estavam ali fazendo xixi, tipo, uma coisa meio estranha. Mas enfim, a questão que aconteceu tinha uma conexão, então eu fiquei algumas horas no aeroporto e chegou a noite, né, e de repente simplesmente as luzes todas se apagaram do aeroporto, um blackout total no aeroporto, acabou o fornecimento de energia. E aí algumas poucas luzes de emergência assim se acenderam, né? E o que mais foi estranho foi a forma como as pessoas reagiram a isso. Ao invés de ficar cada um assim caladinho ali no seu canto, as pessoas, eu não sei se elas se assustaram, se elas acharam que estava acontecendo alguma coisa, um atentado, não sei. As pessoas começaram a correr pelo aeroporto e gritando pelo aeroporto. Meu Deus, que loucura! As pessoas, ai meu Deus, ai! E eu tipo, gente, eu acho que só acabou a luz, não? Sim. Mas não sei, também tô na Etiópia, né? Não sei, será que pode ter acontecido alguma coisa? Ataque, será que eu deveria correr e gritar também? Ou eu permaneço aqui na minha, quietinho? Né? Então foi uma situação assim, meio bizarra. Né? E aí demorou assim, uns 10 minutos ainda para a luz voltar efetivamente e as pessoas se acalmarem. E aí entra naquela questão, será que eu vou no efeito manada, junto com todo mundo correndo, não sei. Exato, eu fiquei alerta, assim, né? Tipo, pronto para correr também a qualquer momento. Mas, assim, a princípio entendi que era só uma falta de luz ali no terminal. Mas aí você conseguiu ainda fazer a escala pegar normal, voltou a luz, voltou todo... Voltei, peguei a conexão normal. Inclusive, vou te corrigir. Então, aqui ele é o host desse podcast, mas eu vou tomar a liberdade de corrigir para todo mundo saber também. Diferença entre conexão e escala. Sim, então me fala. Tá, então... Eu falei com ele hoje que estou desconhecido de tudo, então vai ser agora um aprendizado para poder... Então, a conexão é quando a gente tem troca de voo, troca de equipamento ou troca de aeronave. Então, nesse caso, eu peguei um voo de Guarulhos para Addis Ababa, desembarquei daquela aeronave, tive um tempo em solo e embarquei em outro voo, em outra aeronave que me levou de Addis Ababa para Hong Kong. Então fiz uma conexão, tá? Uma escala seria sem ter troca de equipamento, sem ter troca de aeronave. Então, por exemplo, a Varig operou durante muitos anos voos de Guarulhos para Tóquio como escala em Los Angeles. Por quê? A aeronave não dá conta de fazer esse voo sem uma parada para reabastecimento, então precisa de uma escala técnica. Né? E também a tripulação não dá conta de fazer esse voo todo. Então tinha uma parada em Los Angeles e aí você tinha troca da tripulação, desembarcava aquela tripulação, embarcava uma tripulação que estava em Los Angeles para seguir o voo, descansada. E com a mesma aeronave... Com a mesma aeronave fazia o reabastecimento da aeronave e seguia no trajeto. Né? Então escala é quando não tem troca de avião. E a conexão é quando tem troca. Você está em um voo, você vai para outro voo. Tanto que na escala não muda o número do voo. Você tem o mesmo voo, ele segue da mesma forma. Então, geralmente, uma escala ela é técnica, ela é para reabastecimento, para troca de tripulação. Ela até pode ser uma escala que é estrategicamente comercial ali para a empresa, para que ela possa trabalhar melhor a demanda daquele voo. Mas, geralmente, uma escala para reabastecimento, para troca de tripulação, alguma coisa assim. Que maneiro, tá vendo? Quando a gente é leigo, a gente realmente vai usando vai vivendo a vida sem saber desses pequenos detalhes.
Tanto que eu falei com ele mais cedo que eu entro no avião sem saber qual aeronave que eu tô entrando. Já no seu caso, você já faz toda a programação de viagem baseada em quê? Nos aeroportos. E nos também... aviões, óbvio. Quem não faz isso? Eu. Você não faz isso, Lucas. Não, eu tô entrando no Você entra no avião, você não sabe se é um Airbus, se é um Boeing. Não sei nem qual o número dele, qual aeronave que eu tô entrando. Não, gente, eu escolho para onde eu vou voar com base, claro, no destino em si, né? É um lugar que eu quero conhecer, que eu quero ir e tal, mas o que pesa muito na minha decisão é que aeroporto que tem lá. Tem alguma coisa legal para fazer nesse aeroporto? Tem algum conteúdo legal que eu posso criar nesse aeroporto? E quais companhias aéreas eu posso voar até lá e que tipo de aeronaves eu posso voar até lá. Então, assim, algo que acaba com a minha expectativa de uma viagem é quando uma companhia aérea muda o equipamento. Aconteceu contigo, né? Aconteceu comigo indo para Sydney, né? Eu comprei uma passagem que, meu Deus, foi uma maratona aquilo. Eu fui Galeão, Miami, Los Angeles, Sydney. Parecia que eu nunca ia chegar. E o meu voo de Los Angeles para Sydney, quando eu comprei, ele seria operado por um A380 da Qantas, né? Então o A380 é a maior aeronave comercial de passageiros do mundo. Eu já tinha voado nele, mas da Emirates, nunca tinha voado no da Qantas, então também tem variações. De empresa. De empresa para empresa. Aéreas, também muda. Para você entender como é que é o serviço e ter essa experiência nova, né? Exato. E aí não era o A380. E aí, teoricamente, era para ser, e quando eu comecei a ver que tinha uma coisa errada na hora de fazer o check-in online, que não estava deixando marcar o assento que teoricamente deveria deixar. Porque o A380 da Qantas, ele tem alguns assentos de econômica no upper deck, no andar superior. E aí tava estranho aquilo. E aí pediu para que eu fizesse check-in no aeroporto. E aí cheguei no aeroporto e o pessoal da American Airlines, que foi a companhia aérea que eu fiz o check-in, falaram, então, é porque teve uma troca de equipamento, esse voo vai passar a ser operado por um 747. Que já é um Boeing, né? Um Boeing 747. Um Boeing 747, né? Então mudou de Airbus para Boeing, né? E, claro, o 747 é uma lenda, né, dos céus, o pessoal que gosta de aviação chama de Queen of the Skies, né, a rainha dos céus, uma aeronave que surgiu num momento que quebrou todos os paradigmas assim, de aviação, mudou muita coisa dentro da aviação, mas assim, eu me planejei para voar num A380, eu não me planejei para voar num 747. Suas expectativas foram criadas para o A380. Expectativa e realidade, né? Seria eu na porta do avião, assim, expectativa. Isso já quebrou um pouco a corrente também do ânimo da viagem, né? Exatamente. Eu entraria na aeronave sem nem saber que teve a mudança. O tipo de viajante e o tipo de viajante. O conhecimento, ele muda a pessoa. Essa é mas a eu acho que também, assim, claro, tem a questão do conhecimento, mas a questão do interesse também, né? Às vezes você tem interesse por outras coisas, você tá ligado, às vezes você faz um roteiro, por exemplo, que vai ser muito melhor do que o meu. Provável. Né? Entendi. Porque você valoriza, às vezes, muito mais o que você vai fazer ali no destino, o que tem de atividades para fazer ali no destino. Eu tô querendo saber se tem Dunkin' Donuts no aeroporto, se tem um terraço panorâmico, um lugar que eu possa ficar vendo os aviões. Mas eu acho que eu ganhei muito conhecimento através dessa conversa de hoje. Então agora eu vou passar a olhar um pouco mais. Que bom. Toda vez agora que eu viro um story, se eu vou perguntar, se vier num avião, eu vou falar, você já viu que modelo é esse? Que modelo né? que é esse? Me manda aqui, quero saber, se vê se tá certo. Tá, pode deixar. Até mesmo a gente ter um pouco mais de conhecimento. Eu dei até analogia, eu sempre faço essa analogia. Que minha mãe, ela vai pedir um Uber, ela não sabe qual carro tá vindo. Então ela tem que ver pela placa, porque assim, o modelo do carro é indiferente para ela. Sim. Então é esse tipo de conhecimento que a gente vai passar, não só eu, como todos os nossos ouvintes vai passar a ter. Por exemplo, você sabe se você prefere Boeing ou Airbus? Não, né? Não faço ideia. Não sei diferenciar. Essa é uma guerra para quem gosta de aviação, por exemplo, né? Então, isso... ou você tem que escolher um lado. Ah, é? Tipo... não dá para ficar em cima do muro, não. Meu Deus, tá. Entendeu? Tem que escolher um lado. Se você gosta de aviação, você tem que escolher um lado. E eu sinto desapontar a galera da Boeing, mas eu sou Airbus. Você é Airbus, né? Eu sou Airbus. A Airbus é uma europeia, Boeing é americana. Isso eu sei, são as duas maiores. A Airbus é francesa e a Boeing é americana. Né? E aí tem ainda a brasileira, que eu acho que é a Embraer é a terceira maior empresa de produção. Exatamente, que é maravilhosa também, gente. Vamos valorizar mais a nossa indústria brasileira. Tem aviões da Embraer voando no mundo inteiro. Chega na China e tem um monte de avião da Embraer voando lá. E impressionante que não é tão vendido no Brasil, né? Aqui a gente ainda importa muito de Airbus e de Exato. Boeing. Aqui no Brasil a única que usa aviões da Embraer é a Azul. Ah, tá, boa. Aí, ó. Também gosto bastante da Azul. Eu gosto muito da Azul.
como que você faz para escolher assento, então? Você estava falando aí desses 380 que você escolheu na segunda fileira, né? Que seria meio que um duplex. Segundo andar. No segundo andar. Isso. Como que você faz para escolher assento? Tem um assento que você gosta mais? O que você prefere na hora de escolher assento? Então, eu acho que escolher assento é um negócio muito pessoal também, né? Porque... Meu Deus. Não. Lá vem outro choque de realidade. Não, de pessoal que eu digo assim, é que talvez um assento que seja muito bom para mim não vai ser bom para você. Por exemplo, num voo longo, eu prefiro sentar no corredor. Apesar de eu adorar a janela, mas se é um voo muito longo, eu prefiro o corredor porque eu sou uma pessoa que quase não durmo em avião. Porque eu crio conteúdo, então eu fico com a sensação de que se eu dormir, vai acontecer alguma coisa que eu vou perder. Vai ter uma comidinha que eu não vou fotografar, que eu não vou filmar. Vai acontecer alguma coisa que eu vou perder, entendeu? Então eu durmo pouquíssimo. Então eu gosto de levantar. Eu levanto toda hora, eu vou pra galley, que é a cozinha do avião. Eu gosto de ir pra fofoca da tripulação, né? Então, nossa, teve um voo de Miami pro Rio, que gente, acho que eu passei umas 3 horas do voo na galley. Uma outra... A galley é a cozinha do avião. Lá atrás, os fundos do avião. Né? E aí eu passei acho umas 3 horas do voo ali. A passageira que estava do meu lado também levantou e foi para lá. E um comissário brasileiro, que já era um senhor de uns 60 anos, que trabalhava na companhia aérea, sei lá, 40, e contando casos do Arco da Velha, assim, né? Então eu sou essa pessoa que levanta para fofocar. Gente, que maneiro, eu já quero uma viagem pra você. Então, por exemplo, no voo longo eu prefiro o corredor, né? Muitas pessoas vão preferir a janela, porque, né, você encosta a cabecinha ali e tal. É mais confortável, efetivamente. Mas, então eu acho que é muito pessoal. Num voo curto eu prefiro janela, né? Não pego corredor porque eu não vou precisar ficar levantando. Mas uma dica boa... Bom, eu gosto muito de assento de saída de emergência. Esses são os assentos conforto, né? É um assento que você tem um espaço maior ali, né, entre uma poltrona e outra. Só tem que ficar atento porque se são 2 saídas de emergência sobre as asas, na primeira fileira você não vai ter, o assento não vai reclinar. Entendi. Ele não pode reclinar porque senão ele atrapalha o fluxo de pessoas que vão passar pelo corredor de trás, caso seja necessário. Então, prefiro, por exemplo, na Gol, no 737, falando de modelo de avião, né, no 737-800 você tem a fileira 15 e a 17, não tem a 16. Fileira 15 e 17, as duas são saídas de emergência. Mas a 15 não reclina e a 17 reclina. Né? Então, prefira a de trás, apesar que reclina assim, né? Reclina... Normal, reclinado, dá aquele sustinho ali. Mas então prefira a de trás. Agora, a saída de emergência tem algumas restrições, né? Então você tem que ser maior de 18 anos, menor de 60 anos, mulher grávida não pode, porque você tem que estar apto a operar aquela saída de emergência caso seja comandado pela tripulação. Então eles vão sempre fazer um briefing ali antes da decolagem, né? Eles falam, se você está sentado na saída de emergência, você tem alguma dúvida de como funciona, leia aí as instruções de segurança, só opere em caso da gente solicitado pela tripulação. E eles perguntam para você, posso contar com a sua ajuda? Né? Então, você se sente confortável, exatamente. Se você falar, não quero ter essa responsabilidade para minha vida. Né? E aí você fala, aí troca de lugar. Exato. Então a mulher grávida não pode. Se for uma companhia aérea internacional, você tem que falar inglês ou o idioma nativo daquela companhia aérea. Né? Sei lá, estou voando com a Air France. Então precisa falar inglês ou francês, porque você precisa estar apto a entender os comandos da tripulação. Né? Nossa, eu não sabia disso também. Muito legal. Tem algum assento assim que seria mais confortável para pessoas mais altas, pessoas mais obesas, que precisam de um lugar mais de conforto assim na aeronave, e essas também não seriam interessantes para ela? Executiva, né, meu bem? Boa. E aí a gente já pode entrar nessa seara, que também é muito interessante, de falar de executivo de primeira classe. Né? Primeira classe é uma classe que está meio que morrendo, né, na grande maioria das companhias aéreas, um produto muito caro e que hoje já não faz muito sentido mais. Então hoje elas estão investindo muito em classes executivas muito boas. Tem a melhor classe executiva do mundo, que é a da Qatar, que chama Q Suites, o Q de Qatar, né? Q Suites. É premiadíssima e chama de suíte porque você tem uma portazinha mesmo, você pode fechar ali, você fica na
na sua privacidade ali, maravilhosa, e um serviço excepcional. Não tem essa da briga pelo corredor ou pela janela, porque nesse caso todos os assentos todos os passageiros têm acesso ao corredor, então mesmo aqueles que estão na janela é a configuração 1, 2, 1. Então 1, 2 no meio e 1 na outra lateral, então todo mundo tem acesso ao corredor, e se você senta na janela, você também tem a janela. Então é o melhor dos mundos em termos de assento. E claro, um assento muito mais espaçoso, uma poltrona que vira cama, e é maravilhoso. E amenities e comidas diferenciadas. Um amenity kit, né, que é aquela bolsinha necessaire que vem com vários itenzinhos ali que a gente adora. Inclusive tem coleção em casa, né, tem uma coleçãozinha lá de vários amenity kits que eu já ganhei pela vida fora. Alimentação, né? Tem uma coisa curiosa na Qatar também, é que você pode fazer as refeições na hora que você quiser. Então não quer dizer que você pode comer à vontade, mas você determina o momento que você quer fazer a sua refeição. Então, se você quer embarcar, você vai pegar um voo de 15 horas, você quer embarcar e você quer dormir as primeiras 8 horas do voo, você chega, dorme, e quando você acordar, você fala com a tripulação, agora eu quero almoçar. E a tripulação vai fazer a sua refeição, vai esquentar a sua refeição. Diferente da maioria das companhias aéreas, que é o serviço todo marcadinho ali, né? Então, 1 hora após a decolagem, você é servido a refeição X. Tantas horas antes do pouso, vai ser servida a refeição Y, né? Não é você que escolhe em que momento você vai querer fazer a refeição. Então, isso é bem interessante, dessa flexibilidade aí. Mas essa flexibilidade passageiro. É só na Qatar? É só na Qatar e na executiva. E na executiva, justamente. Imagina na econômica fazer isso para 300 pessoas, cada um querendo comer 1 hora diferente do voo. Imagina, impossível. Não, esse serviço exclusivo mesmo é o que a gente entende para executivas. Exato. Tem alguma outra companhia aérea, até internacional também, que tem um serviço muito interessante assim? Você viajou já pela KLM, você viajou para várias, né? Emirates? Sim, KLM, Emirates, já viajei por várias. As companhias aéreas do Oriente Médio, elas se destacam muito, principalmente nesse quesito mais premium, digamos assim, né? Então, todas as companhias aéreas de lá, elas são companhias aéreas mais luxuosas. Então, Emirates, Etihad, que também é lá dos Emirados Árabes, de Abu Dhabi, a própria Qatar, são companhias que se destacam muito pelo serviço, que tem um catering, que é a parte de produção das refeições, né? Também maravilhoso. Eu tive a oportunidade de visitar o prédio do Emirates, do catering, do serviço de catering da Emirates, que é a maior cozinha de aviação do mundo. E é assustador, assim, o tamanho do negócio por conta do tanto de refeições que eles precisam produzir por dia nos voos que saem de Dubai. Então, é assustador, assim, você vê a quantidade de coisa que é produzida e a logística para aquilo ali acontecer. É uma refeição que precisa ser resfriada a tantos graus por conta para não sofrer nenhuma contaminação no meio do caminho, né? Então, o controle todo muito rígido. Você sabia, por exemplo, que o piloto e o copiloto nunca podem comer a mesma refeição? Eu nunca sabia disso. Não sabia? Eles não podem, em caso de intoxicação, para pelo menos um ficar bem enquanto... Exatamente. Então, quem escolhe primeiro, claro, o comandante. O comandante, ele é o cara que manda no avião. Então, o comandante escolhe a refeição dele e depois o copiloto escolhe algo que não pode ser a mesma coisa que o comandante escolheu. Que interessante, cara, que maneiro. Eu costumo dizer para as pessoas assim que tudo na aviação tem um motivo. Né? As pessoas debatem muito hoje na internet, né? Nas redes sociais, sobre normas da aviação, né? Por que tem inspeção de segurança aleatória e tal? E, gente, é regra, né? É regra que está estabelecida em regulamento, tem um motivo para aquilo acontecer, né? Baseado em estudos. E, na grande maioria das vezes, vai estar relacionado à segurança. Tanto as normas dentro de aviões, quanto as normas nos aeroportos. Geralmente vai estar relacionado à segurança. E, claro, pós 11 de setembro, a gente passou a ter um ambiente muito mais ainda rígido em termos de controle de segurança, né? Porque viu-se que tinham coisas que eram falhas ali. Apesar de já ser bem avançado, são coisas que ainda eram muito falhas. E tem muito de análise dos cases que não deram certo para poder evitar isso no futuro, não tem? Tem, na aviação é muito isso, né? Todo acidente que acontece
viram um estudo de caso para que aquilo possa ser corrigido para que não volte a acontecer. Então, sempre que acontece um acidente, ele vai ser levado em conta para se traçar novas coisas ali para que aquilo não aconteça. É por isso que é o meio mais seguro, né? Tem muita gente que ainda tem Exatamente. medo por causa da altura, mas o meio de transporte em si é seguro, de fato. É o mais seguro do mundo, né? É o modo de transporte mais seguro do mundo. Deixa eu olhar estatisticamente, é o mais seguro. É claro que turbulência é um negócio que é desagradável. Principalmente quando é uma turbulência severa, né, é um negócio que é desagradável. As pessoas podem se machucar se elas não tiverem com o cinto afivelado, né? Às vezes tem o que a gente chama de turbulência de céu claro, que é aquela turbulência que acontece sem a gente ter nenhuma formação de nuvem, não tem uma tempestade, né? E os radares ali da aeronave ele não consegue detectar aquilo. Então, às vezes, a tripulação é pega desprevenida. E aí você está ali no meio de um serviço, por exemplo, né, com carrinhos no corredor, com comida e tudo mais, e aquilo lá joga tudo pro alto, e aí os comissários se machucam, os passageiros, se não tá com o cinto afivelado, se machuca. Então é um negócio que é chato, né? Poucas pessoas gostam de passar por uma turbulência. Eu confesso que, assim, dependendo da turbulência, eu acho gostosinho. Não sei se eu já passei por uma turbulência velha, então eu desconheço pra mim, assim, mas conta. Você gosta pra saber como é que é o... Não, quando é muito severo eu não gosto não, acho que é desagradável. Mas você já passou por alguma? Assim? Já peguei uma vez uma tempestade de Guarulhos pro Galeão que foi desesperador, assim. Era um barulho que fazia na fuselagem, da água batendo na fuselagem, algo como eu nunca vi, aquilo batendo asa, literalmente. Mas a gente sabe que turbulência não derruba avião. Grava essa frase. Turbulência não derruba avião. As asas, os motores, tudo é testado nas formas mais críticas do que pode acontecer lá em cima para garantir que aquilo ali não vá derrubar um avião. Então, fiquem tranquilos. Ficaremos, então, mais tranquilos após essa frase. Frase maravilhosa. Você foi cirúrgico nessa frase. Agora, sobre os lugares mais inusitados de aeroportos aqui, o que você pode citar? Cara, tem um ambiente que eu acho que nem todo mundo pensa nele quando pensa em um aeroporto. Achados e perdidos. Que, inclusive, lá no aeroporto de Guarulhos, eles chamam de perdidos e achados, que faz muito mais sentido, né? Primeiro a gente perde para depois achar. Quem inventou que achados e perdidos está totalmente errado. Mas eu tive a oportunidade de visitar esse setor e eles têm primeiro tem de tudo que você possa imaginar, né? Então tem muito computador, tem muito celular, muito tablet, e aí eles fazem toda essa organização, eles têm armários, e aí tem os armários de tablet, os armários de celulares, os armários de computadores, tudo setorizado ali para eles poderem se achar. Tem muita mala grande dessas assim, fechadas, que as pessoas deixam para trás, assim. Eu não sei como é que a pessoa chega no aeroporto, falta, né? E não dá falta de uma mala enorme que ela, sei lá, deixou no banheiro, não sei. E eles têm um armário só de coisas inusitadas. Que seriam? De coisas bizarras. E assim, tem dentadura, mais de uma dentadura, né? Então, sei lá, a pessoa entrou no banheiro, foi ali dar aquela escovadinha da dentadura, só que deixou a dentadura pra trás e saiu banguela mesmo e não sentiu falta, né? Tem assim uns brinquedinhos mais 18, né? Mais com um estilo mais sexual ali. Um brinquedinho ali que a pessoa também deixou pra trás. Tem facas, tem pedra, tinha uma pedra lá desse tamanho. Desse tamanho devia ter uns 8 a 10 quilos a pedra. O que a pessoa estava fazendo com aquilo e deixou para trás, não faço ideia. E tem outra coisa, não sei se você sabe, mas aeroportos curam pessoas. Sabia? Porque tem um monte de gente que chega no aeroporto de muleta, de bengala e sai sem. Né? Então a pessoa chega precisando da muleta e da bengala, mas não sai de lá sem precisar. Então você que tem algum problema aí de locomoção, alguma dificuldade de locomoção, tá nesse momento usando uma bengala, usando uma muleta, vai para o aeroporto. Boa. Vai para o aeroporto, porque deve ter algum espaço ali dentro do banheiro que ocorre uma cura, e aí você deixa lá. Você passa para um portal lá e alguma... Isso. Né? Você já teve algum caso de jet lagging? A gente pode também explicar para o pessoal o que é jet lag, só para não gerar uma dúvida. Sim, então, jet lag são os efeitos que a gente tem no corpo devido à mudança de fuso horário. Né? Então, a gente tem o nosso relógio biológico que está ali funcionando em um determinado horário. Já. Exato, e aí se você vai para um
lugar que tem uma diferença de fuso horário muito grande, seu corpo precisa entrar ali no ritmo daquele novo horário. E eu tive um caso de jet lag muito forte quando eu fui fazer parte do meu doutorado na Austrália. Eu morei 1 ano na Austrália e a primeira vez que eu fui para lá eu tive um jet lag muito pesado, porque são 14 horas de diferença, né? 14 horas a mais. E foi a primeira vez que eu senti realmente assim, um jet lag com sintomas físicos de esgotamento, de querer dormir nos momentos mais aleatórios, de acordar 3 horas da manhã, tipo, tô aqui aceso, né? E querer dormir 6 horas da tarde. E muita dor de cabeça, muita tontura. Eu cheguei ao médico, pra você ter ideia. Fiquei 1 mês numa casa de família lá, e eu pedi ajuda para eles e falei, gente, me levem ao médico, porque eu tô realmente passando mal. E aí eles me deram medicamentos mais para poder eliminar um pouco desses sintomas assim, de dor de cabeça e tudo mais. Uma coisa que é muito importante, hidratação, porque avião em geral costuma ser um ambiente muito seco. Então isso também prejudica a nossa adaptação ao fuso horário. Então tem companhias aéreas, a KLM, por exemplo. A KLM dá água o tempo inteiro. O tempo inteiro eles estão passando pela cabine oferecendo água aos passageiros, porque a gente desidrata muito durante os voos. Então, hidratação é super importante, tanto durante os voos quanto depois. Né? E eu lembro que nessa época eu entrava no Google e só ficava assim, como curar o jet lag rápido? Né? Era o que eu digitava no Google. Queria viver, pelo amor de Deus. Eu já estava indo para a universidade, eu tinha compromissos já e eu estava passando mal. Né? E aí tem umas dicas, assim, que é você permanecer o mais tempo possível ao sol, tipo, num ambiente claro, para que o seu corpo entenda, receba a luz e entenda... O ciclo circadiano volte a fazer parte de alguma forma. Exato. E agora, tem especialistas que falam que você demora 1 dia a cada hora de fuso horário para se adaptar. Então, teoricamente, 14 horas de diferença, daria 14 dias para o seu corpo se adaptar ao novo fuso horário. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Durante esse período que eu morei lá, eu tive a oportunidade de vir ao Brasil e voltar algumas vezes e eu senti que, com o tempo, esse efeito foi diminuindo. Eu lembro que na segunda vez que eu fiz esse bate-volta, eu falei, não é possível que eu vou chegar e eu vou sentir aquilo tudo de novo. Mas não, foi bem mais tranquilo, então nosso corpo também ele vai se adaptando ali. Mas é importante saber que isso existe até para a programação da viagem, né? Se eu vou, por exemplo, para outro lado do mundo, para a Austrália, eu deixo, por exemplo, o primeiro dia da viagem ali total light, o segundo dia também de manhã ali mais light, né? Para que a gente possa ir se adaptando. E outra coisa, viver conforme o horário de lá, né? Então, se você chegou lá de manhã, faça o possível para se manter acordado durante o dia, para dormir só à noite, né? Para o seu corpo já entender melhor o horário. Então, acho que são algumas dicas aí. Tem muito negócio que eu faço, depois de voo, é uma questão mais de aterramento mesmo. Porque a gente acaba sofrendo muito o atrito indo da aeronave e pegando muito disso. Então, você chega, tira seus calçados, seu tênis, vai para uma grama e pisa. E fica ali uns 10 minutinhos só para dar essa aterrada. Eu já ouvi isso na internet e faço isso e me sinto bem melhor, assim. Porque a gente acaba chegando mais desidratado, mais com uma dor de cabeça, um desconforto mesmo por causa das horas de viagem. Então, às vezes, esse aterramento, se é fato isso ou não, eu tô falando principalmente com um cara que tem PhD. Não sei, mas eu tenho PhD em jet lag. Então a gente tá aqui, meu PhD em jet lag é via Google. Eu tô falando na humildade aqui com ele, já tá tudo certo. Agora, uma pergunta que é muito frequente também, que eu já vi muitas pessoas falando na internet, que é de um voo gratuito pela FAB, que é da aeronáutica, né? Isso, da Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Isso aí. Então, você sabe um pouco mais de como que a gente pode pegar? Eu sei que tem um processo também que a gente tem que fazer uma solicitação, demora um tempo. É meio burocrático, né? De fato, a gente pode, nós como cidadãos brasileiros, podemos viajar de graça nos voos da FAB, né? Porém, é um processo meio burocráticozinho, isso é feito pelo meio do que eles chamam de Correio Aéreo Nacional. E aí, então a gente tem que procurar, em cada cidade vai ter ali o Correio Aéreo Nacional, nas capitais principalmente. E aí assim, a gente tem que entrar lá no site do Correio Aéreo Nacional para poder ver, no Rio de Janeiro aonde eu tenho que ir, em São Paulo aonde é que eu tenho que ir. Alguns desses lugares aceitam solicitações pela internet, outros você tem que comparecer pessoalmente. Só que é de acordo com a demanda que a própria FAB tem de voos, né? Então você pode chegar lá no Correio Aéreo Nacional e falar, olha, eu quero ir para São Paulo. Só que aí eles vão te dar um tempo, né, de 7 dias a 10 dias, se eu não me engano, onde aquele voo pode ocorrer e ele pode ocorrer a qualquer momento, né? Eles podem te ligar e falar assim, olha, daqui a 4 horas vai ter um voo saindo para São Paulo, você quer ir?
Então você tem que ser a pessoa mais flexível do mundo para poder viajar nesses aviões da FAB. Não dá para ser aquela coisa, tem um compromisso em São Paulo, vou para uma reunião, vou pegar um voo de graça. Impossível. Impossível, né? Ficar à disposição deles. E ainda se passar esse tempo de 7 a 10 dias, você tem que fazer uma nova solicitação, né? Então... Exato, você tem que ficar renovando aquilo ali. Então, assim, é realmente para pessoas que têm uma disponibilidade, assim, de tempo para poder viajar, mas é uma super oportunidade, né? Viajar de graça, e você pode colocar qualquer lugar, eu quero ir para Manaus. Pode conhecer o Brasil todo. Que é um voo super longo. Então, é claro, você vai voar nas aeronaves da FAB, né? Então, geralmente não são aeronaves tão grandes, às vezes são aeronaves menores, mas é interessante de todo jeito. Eu quero ter essa experiência ainda não fiz. E sobre segurança das malas, é um assunto que ainda está muito em alta, muito em voga, sobre questão de o que a gente pode fazer para melhorar a segurança na hora do despacho das malas e na viagem no geral, assim. A gente teve o caso agora daquelas meninas que ficaram presas na Alemanha, né, por conta da troca das etiquetas de bagagem. Então, acho que mais do que nunca a gente está, assim, alerta sobre o que a gente pode fazer para tentar diminuir esses problemas. Eu até dei umas dicas lá no Instagram quando saiu esse caso. O que eu tenho feito agora, por exemplo, é fotografar a minha mala ali perto do balcão de check-in, né? Ou às vezes até filmar a minha bagagem, filmar a etiqueta, filmar a bagagem, filmar a minha mala indo pela esteira, né? Para que a gente possa ter o maior número de comprovações possível de que aquela é a minha mala, né? E que a etiqueta não vai ser, se ela for trocada, eu vou poder dizer que a minha mala era outra, não era aquela. Uma coisa que eu faço sempre também, que acho que agora se faz mais necessário ainda, é a utilização de alguma tag de rastreamento georreferenciado dessa bagagem, né? Então eu uso a AirTag, que é da Apple, mas se eu não me engano tem a similar também da Android ou da Samsung, alguma coisa nesse sentido, que é uma tagzinha redondinha que você deixa ela dentro da mala e aí pelo celular você consegue saber aonde é que a sua mala está, né? Então você consegue ter um controle maior de onde a sua mala está. E aquelas coisas que a gente já está acostumado a saber, né? E a fazer. Uma mala com cadeado, né? Com cadeado TSA, para que essa mala possa ser aberta pelas autoridades, caso seja necessário, sem que tenha que fazer um dano ali na sua bagagem para poder abrir, né? Então, além disso, né, eu achei muito interessante você falar de filmar mesmo para ter essas provas, essas comprovações. E o que mais? No ambiente assim que a gente está vendo no aeroporto lotado, o que não fazer ou o que a gente precisa fazer? Pelo amor de Deus, nunca deixe a sua mala com uma pessoa desconhecida. Isso é básico, mas eu tive que dar um puxão de orelha na minha tia outro dia. Tia, se você estiver assistindo esse podcast, essa mensagem é para você, porque ela fez uma viagem para Cuiabá, e inocentemente ela fez uma amizade com um cara que estava no voo com ela, e ela foi ao banheiro e deixou a bagagem dela com esse cara que ela nunca viu na vida. Ele poderia muito bem ter aberto a bagagem dela, ter colocado droga, ter colocado qualquer coisa ali, ou ter feito alguma troca de etiqueta, alguma coisa assim, da bagagem dela, né? E o mesmo ela também fez para ele ir ao banheiro, ela também tomou conta da bagagem dele, né? E se ele desaparecesse, se ele desaparece, some no mapa e ele tá com uma bagagem ali cheia de droga, cheia de arma, qualquer coisa, e agora você tá ali com aquela bagagem, né? Então, não dá, a bagagem é sua, você tem que ficar ali com a sua bagagem e não vai ficar com a bagagem de ninguém, pelo amor de Deus, isso é regra básica dentro de aeroporto. E também prestar atenção a várias situações, né? Em 2016, quando eu estava indo para Angola, tinha um cara que ele estava precisando que alguém levasse a mala para ele. Querido. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu notei que ele estava, de certa forma, precisando disso para levar. Mas como é que a gente vai saber, né? Então, às vezes, até a vontade de fazer reboação a gente tem que também ponderar por causa de casos de segurança. Não tem como garantir, né? Que a gente sempre vê no Aeroporto Área Restrita, né? Que é o programa que eu mais amo assistir na televisão. Eu ia te perguntar sobre ele, fala. Na vida, né? A pessoa sempre vai dizer, não é minha bagagem. Na hora que pega lá a bagagem cheia de droga, a pessoa fala, isso não é minha, alguém me deu. Pra polícia não interessa, é você que tá portando aquela bagagem. Você foi o que o pessoal chama de mula, né? Exato. Você foi a mula para carregamento de coisas ilícitas. Pra polícia não interessa, a polícia vai prender você. Em um desses episódios veio um cara também de algum lugar da África que ele estava cheio de produtos que são naturais, assim.
com muitas sementes, com uma garrafa cheia de produtos naturais, sementes, tinha um caldo, tinha uma sopa. Não, ele estava trazendo para a tia dele que estava precisando desse medicamento para se curar. E a polícia... A Vigiagro, muito provavelmente. Vigiagro, que é quem cuida dessa parte de entrada de alimentos perecíveis. Exatamente. Enfim. Eles falaram, não, mas o senhor não pode entrar porque só poderia fazer esse acesso com produtos que eram mesmo comercializados. Exato. Né? Que venham com lacre, que venham com uma etiqueta, de sinalizando... Que eles consigam saber qual é a procedência daquilo. E que não seja um produto perecível também, porque pode vir a estragar, causar algum dano na saúde, ou até mesmo com problemas para a agropecuária do Brasil. Né? Exato. Não tem isso também? Exato, pode estar trazendo alguma doença ali que você vai infectar toda uma área, de repente, de plantação, de alguma coisa ou assim. Uma população, Uma população, em tempos de Covid, vírus e tudo mais por aí. Justamente. A gente tem que ficar muito alerta. Você leva pouca ou muita mala? Como que é o Rafa viajando? Eu confesso que eu não sou dos mais econômicos. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta nesse momento. Eu sou louco por malas, inclusive. Eu sou o louco da mala. Tem algumas malas, inclusive todas as minhas malas têm nomes. Ah, que legal! E os meus seguidores já conhecem as malas pelos nomes. Fala alguns nomes aí pra gente então, identificar. A minha maior zona de todas é a Wanda Lúcia, que é uma azul. E foram os seguidores que deram esse nome porque tem a ver com Wanderlust, né? Que é uma palavra que eu tenho tatuada aqui no braço e que é uma palavra de origem alemã que fala desse desejo de se movimentar, de viajar e tudo mais. Então de Wanderlust virou Wanda Lúcia. Que é a maior, e aí eu tenho a filha dela, que é a de mão. A Vandinha, não? Que é a Wanda Lucinha. Sim. Wanda Lucinha. E aí a mais nova da equipe é a Jandira. A Jandira chegou há menos tempo e é uma homenagem a uma amiga da minha avó que visitava a gente de tempos em tempos e ela era muito interesseira. Então Jandira só ia quando ela queria pedir alguma coisa, geralmente era dinheiro. Jandira queria dinheiro. Aí o que isso trouxe para sua mala? Sua mala só quando você tem ocasiões especiais que você leva a Jandira. Isso, aí Jandira é uma mala média, né? Então Jandira não podia ser a top das tops, que a top já é Wanda Lúcia. Então Jandira, até pela história de Jandira, era uma mala mediana. Beber água. É uma mala mediana e que me acompanha bastante. Então em momentos assim que eu não quero levar muita mala, eu levo Jandira. Mas que eu sei que é uma mala que pode me dar algum problema ali no meio do caminho. Tem um coisinha acontecendo. É uma mala que eu sei porque, já que ela chama Jandira, ela pode ser extraviada em algum momento. Não sei se foi uma boa opção de nome, mas enfim, já tá batizada, não tem pra onde correr agora. Tem mais algumas? Você tem essas três? Não, são essas três. Eu até tenho umas outras duas de mão, mas que elas ainda não foram batizadas. Então, no momento tem Wanda Lúcia, Wanda Lucinha e Jandira. Já pode mandar uma enquete aí de novo no Instagram pra poder batizar essas malas, sabe? Exato. E o que não pode faltar na sua mala quando você viaja com a Wanda Lúcia, com a topzera de todas? O que não pode faltar? AirTag, né, como eu falei, então sempre vai ter AirTag para segurança. Carregador de celular, né? A gente que cria conteúdo, carregador de celular tá sempre lá, né? Mas de uso pessoal, assim, algo você sempre carrega contigo por apego, talvez. Apego? Já tive algumas viagens que eu levava uma pelúcia de avião. Que seria o protetor de pescoço? Não, uma pelucinha mesmo, que por algum motivo que eu gosto de formatinho de avião. Formatinho de avião. Ah, que bonitinho. E aí, às vezes, eu boto ele na mala, porque às vezes eu enfio ele em algum conteúdo. Entendeu? Então, às vezes ele tá lá. Chegando agora pro nosso fim, eu vou presentear o Rafael com uma dessas malas também, que tá aqui fazendo parte do cenário. Na verdade é um easter egg, que essa é a mala Lagos da Bagagem, nessa cor cinza. É uma mala que ela vem com diversas cores, são ótimas para presentes. E como ele mesmo já falou aqui na entrevista, ela vem com cadeado TSA, que gera mais segurança e também é possível para abrir nas autoridades em caso de análise, né, quando eles precisarem. Essa é a mala Lagos para te presentear, meu amigo, da Bagagem. Obrigado, já tem, então você tem que batizar. Já que, se você quiser, pode ficar à vontade, ou joga uma enquete pro pessoal também, acho muito interessante. Boa, bora fazer uma enquete pra gente poder batizar essa daqui. Isso ainda não sei que nome eu vou dar, mas vou pensar muito carinhosamente, porque ela é linda, né? Então tem que ser um nome aí imponente, né? Sei lá, uma Vera Fischer. Não sei, talvez me veio aqui agora uma Vera Fischer, mas
mas talvez ela fosse amarela, né? Que era ficha loura. Não sei. Vamos pensar. Mas fica aí pra criatividade. Eu quero te agradecer muito eu que ter agradeço. aceito. Gente, foi um papo muito interessante, aprendi muito. Eu vou voar amanhã, já vou saber qual voo. Amanhã eu vou te mandar mensagem pra você perguntar se você sabe qual é o avião que você tá voando. Eu gosto disso, porque ele é professor, então ele tá me ensinando também. Muito obrigado. Obrigado. Foi um papo assim, que ele não prometeu nada, mas entregou tudo aqui pra gente. Papo de aeroporto, né? Papo de aeroporto é isso. Então siga no Instagram e compartilha também esse vídeo, já curte aí, já se inscreve no canal e até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigado. Um prazer.